para o NGCast, o podcast da engenharia, que aborda temas sobre direito, mercado de trabalho, cultura, entre outros. O NGCast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com patrocínio da Mútua. E hoje nós vamos falar sobre direitos trabalhistas, salário mínimo profissional, mercado de trabalho e engenharia. E para isso, nós recebemos aqui hoje Daniele Gabrich. Bem-vinda! Muito obrigada, Camila Marins, minha amiga, que tem um imenso respeito pelo seu trabalho, Camila. Muito importante o trabalho que você tem feito junto à FICENG, de conscientização mesmo, de troca de ideias aqui com os engenheiros e com as engenheiras. Estou muito feliz de ter sido convidada, que bom. Obrigada! Muito obrigada mesmo. Daniele é advogada, assessora jurídica da FICENG, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da PUC-Rio. E para começarmos, Daniele, eu queria começar te perguntando, o salário mínimo profissional foi congelado em 2022, Isso. E aí a maior dúvida dos profissionais hoje é, como será feito o reajuste? Como fica, então, o salário mínimo profissional? Então, essa pergunta ela é bastante recorrente, viu, Camila, desde 2022. Lembrando que esse congelamento pela decisão do STF se deu, veja bem, numa interpretação do STF de que essa lei do piso salarial, né, que a gente chama de salário mínimo profissional dos engenheiros e das engenheiras, é uma legislação antiga, uma legislação dos anos 60, que com muita luta foi conquistada. E a interpretação dessa legislação, ela foi bastante conflituosa no judiciário. Então, pelo menos desde aí, é anterior, né? Mas pelo menos desde a Constituição de 88, que a gente tem um debate no judiciário trabalhista a respeito da aplicabilidade ou não dessa referência do salário mínimo para a fixação de piso salarial ou de salário mínimo profissional de categorias como engenheiro. Então não foi assim os engenheiros os únicos, também lá os técnicos de radiologia e outros profissionais que tinham seus salários, o piso salariais atrelados ao salário mínimo. Por quê? Porque a Constituição de 88 trouxe um dispositivo lá no artigo 7º dizendo que é vedado qualquer vinculação do salário mínimo a outros, como indexador, né, de outros valores. E a ideia, né, dessa é evitar justamente, né, que se impeçam políticas de valorização do salário mínimo, para que não haja aí um vetor inflacionário por conta dessa vinculação. Isso não é uma coisa negativa, não, é positivo. Só que quando a gente fala de salários, a gente não está falando de preço de aluguel, de prestações, né, prestações de cartões de crédito. Isso a gente está falando também de salário, também de subsistência, de existência, não é? Da remuneração da pessoa pelo trabalho. Então, muitos entendiam que, no caso dos salários, era possível, sim, vincular o piso ao salário mínimo. Isso foi uma disputa de interpretações no próprio judiciário a respeito disso, até porque a gente pode citar a nossa própria experiência aqui na FICENG, nos diversos CENGs, né? O CENG Rio, CENG, enfim, Paraná, enfim, os diversos CENGs têm ações transitadas em julgado em que foi interpretado que a legislação ela não só era aplicável, como eram devidas diferenças salariais em virtude do não respeito a esse patamar, não é, mínimo que foi fixado pela legislação. Então, em diversas experiências de entidades sindicais vinculadas à FICENG, nós temos várias decisões da Justiça do Trabalho favoráveis à tese de que é possível, sim, e que não feria a Constituição, vincular esse patamar mínimo, né, abaixo do qual não se poderia pagar o salário mínimo profissional, o piso salarial, que isso era perfeitamente possível mesmo depois da Constituição de 88. Mas sempre foi uma coisa debatida. Então, assim, para a gente poder lembrar que isso não era um consenso no judiciário, jamais foi um consenso no judiciário. E essa tese chegou ao STF. E ficamos alguns anos discutindo essa tese no STF. Nós aqui, inclusive, na FICENG, chegamos a ir ao STF, despachar com ministros, né? Na época era salvo engano, ministra Rosa Weber, era a ministra Rosa Weber. Fomos recebidos, falamos sobre a nossa tese, sobre aquilo que a gente defendia, fomos muito bem recebidos. Mas, enfim, claro que os ministros não antecipam decisões,
mas ela até alertou para outros julgados do STF que vinham entendendo em direção diferente da nossa. A legislação dos técnicos de radiologista, por exemplo, que tinha um piso fixado em 2 salários mínimos, salvo engano, foi considerada inconstitucional pelo STF. Então, o STF decidiu um pouco diferente, fez diferente do que eles fizeram com os radiologistas. Disseram, não, a lei ela é constitucional, o dispositivo ele é constitucional, mas desde que interpretado de modo a que essa vinculação ao salário mínimo não permaneça no tempo. E por isso usaram o que eles chamaram de técnica do congelamento. E aí congelaram o salário no dia 3 de março, ficou lá uma divergência sobre a data que seria congelada, enfim, 3 de março de 2022 ficou congelado. E aí o problema dos engenheiros, como é que a gente faz agora para que o nosso salário seja atualizado? E assim, é o problema de todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras que não têm fixado em lei um piso salarial, né? Então, precisam se voltar às suas entidades sindicais, às suas organizações coletivas, para pressionar e negociar com as empresas esse aumento salarial, essa atualização. Porque como é que se aumenta salário, de modo geral? Como é que o salário pode ser aumentado? Eu sou contratado por um valor X, e como é que eu posso ser aumentado? Então, não tem uma lei que diga assim, é obrigado a aumentar o salário. É obrigado a aumentar o salário mínimo. O salário mínimo está na Constituição. O salário mínimo assegurado, nacionalmente unificado e com reajustes periódicos que assegurem a manutenção, enfim, de uma série de coisas que a gente sabe que precisamos caminhar muito ainda para que sejam efetivas, né? Mas o salário mínimo, obrigatoriamente pela Constituição, ele precisa ser atualizado. Acima do salário mínimo, né, quem recebe acima do salário mínimo precisa conversar com o seu empregador. Então, na verdade, ou o empregador, por ato unilateral, ele aumenta o salário, ou o empregado conversa com o seu empregador e combinam de aumentar esse salário, ou o que é mais comum, não é? Coletivamente se organizam por meio de entidades sindicais, que são as instituições que nós temos, né, no momento que tem essa atribuição constitucional, para pressionar, então, para negociarem com os empregadores num patamar assim mais justo de força, não é? Os sindicatos, não é? Se a gente for imaginar assim, pequenas empresas, pequenos, né, escritórios, eles até a gente pode imaginar que tem uma igual força política para negociação. Mas é claro que nenhum de nós vai entender que uma empresa transnacional vai ter o mesmo poder, né, que o sindicato, poder de barganha que um sindicato estadual, regional, mesmo nacional. Algumas empresas transnacionais são mais poderosas, assim, têm mais poder econômico do que alguns estados. Então, mas mesmo assim, né, o mecanismo que a gente tem, o meio que se tem, é a negociação coletiva com vistas a firmar acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho que venham fixar esse aumento salarial. Então, assim, voltando, como é que a gente aumenta salário? Ou tem um piso salarial fixado em lei, ou esse piso salarial ele é negociado por acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. É muito incomum que empregadores individualmente decidam aumentar salários, não é? Pode, claro, o empregador perceber que não vai conseguir contratar pessoas competentes com um salário que esteja pagando, mas é incomum, né? Via de regra, a gente está no sistema capitalista, a pessoa quer ter lucro. Então, via de regra, quer pagar menos para poder obter mais lucro. Então, a gente precisa, sim, ter um poder de pressão, e esse poder de pressão a gente consegue se organizando de forma coletiva, e os sindicatos são institucionalmente criados para isso, têm essa atribuição constitucional. E, enfim, é possível contar com eles se a direção sindical for uma direção sindical que não luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que eles têm que fazer participar da Assembleia, não é isso? E for montar uma chapa, enfim, participar coletivamente para poder ter esse poder de pressão. Então, para o piso não virar teto, você, profissional da engenharia, precisa procurar o seu sindicato de engenheiros. Daniele, pelo que você está dizendo, então, ou se organiza também o projeto. Quer dizer, eu acho que não é uma questão de ou. Projeto de lei via Congresso Nacional, ao mesmo tempo, junto com as negociações coletivas com os sindicatos de engenheiros, ou seja, os profissionais de engenharia junto com os seus sindicatos para lutar pelo seu reajuste, pelo seu aumento salarial, certo? Certo.
São coisas excludentes. Lembrar que o salário mínimo profissional, o piso salarial, exatamente, você falou muito corretamente, é o mínimo, não é o teto. Então, assim, lutar pelo mínimo não significa buscar, inclusive, aumentos superiores ao mínimo que for fixado na lei que vier. Então, assim, não são lutas excludentes, não são complementares. Exatamente. E aí uma dúvida que sempre vem, o valor do piso, 8,5 ou 9 salários mínimos? Porque Então, há decisões diferentes. Então, a gente tem decisões diferentes, muito divergentes. Eu até posso dizer, por levantamento que a gente já fez aqui na Ficenge, que grande parte das decisões, pelo menos dos sindicatos vinculados à Ficenge, na nossa experiência, né, vem sendo fixada em 8,5 salários mínimos. Aqui no Senge Rio e em outros Senges, a gente tem experiência de decisões transitadas em julgados e bastante antigas, né, que não seria nem o caso de ter ação rescisória, coisa parecida, fixando em 9 salários mínimos, e nós temos experiências também de empresa que fixa 9 salários mínimos já há algum tempo, mesmo sem ação judicial. Isso foi conquistado por meio de negociação coletiva e a empresa tem respeitado, a grande empresa tem respeitado. Então, mas no judiciário, o que a gente vê é uma tendência a se fixarem 8,5 salários mínimos para as pessoas que trabalham 8 horas diárias, né? Esse tem sido fixado. Tá. E aí outra dúvida também que é muito frequente existe alguma jurisprudência no regime estatutário? A jurisprudência do regime estatutário é bastante antiga e a decisão do STF é muito antiga, né, dizendo que não se aplica essa lei 4.950-A aos estatutários. Essa legislação, isso não tem divergência a respeito disso, não. O STF já decidiu, decisão bastante antiga, né, de que não se aplica aos estatutários. Então, os estatutários precisam resolver esse problema de outra maneira, sabe? Na verdade, buscando aí por projeto de lei e alterar, talvez, esse estado de coisas, né, em nível. E aí, essa luta se dá em nível estadual, municipal, nível federal, dependendo, não é, de para qual órgão público a pessoa fez o concurso, né, para onde é o seu vínculo jurídico. Uhum. E a gente vê muitos concursos públicos, né, colocando salários mínimos, salários de engenharia abaixo do piso, muito abaixo. Já vi, inclusive, assim, pagando apenas um salário mínimo, por exemplo, e contratações precárias. E por isso a Ficenge fez o projeto de lei engenheiro sim, analista não. É possível barrar esse tipo de contratação? Então, são duas coisas, né? Uma coisa é abrir concurso público para empresas públicas e sociedades de economia mista que contratem empregados seletistas, né, empregados regidos pela CLT, portanto, num regime contratual, com um salário menor do que o piso que foi fixado e agora, sem dúvida nenhuma, pelo STF, né, dizendo que ele é constitucional e está congelado lá com o valor de 3 de março de 2022. Então, abaixo desse piso não é possível contratar engenheiro e fixar um salário menor do que esse para concurso para engenheiros de empresas públicas e sociedades de economia mista. Com relação a concursos para órgãos em que as pessoas tenham vínculo jurídico estatutário, municipais, estaduais ou federais, aí o raciocínio é outro, porque a gente já tem antigas decisões, né, já entendendo e de maneira vinculante que essa lei não se aplica. Então, já não se aplicava bem antes de 2022, né? E a outra coisa é trazer o nome de analista para qualquer profissional liberal que venha a ser contratado por empresas públicas e sociedades de economia mista, e eu diria mais também para órgãos públicos, porque se por um lado, para o órgão público, essa lei do piso salarial, não é, ela não seja aplicável, por outro lado existe a questão do status profissional, e não só do status profissional, mas do respeito mesmo à formação que a pessoa precisa ter nos seus respectivos meios de conhecimento. Não é? Eu vim pensando assim, eu moro em Niterói, né? Então estava andando pela ponte lá, pensando em engarrafamento a respeito desse podcast, e a ponte foi construída por muitos engenheiros. E eu tenho, Camila, muito respeito pelo coletivo que constrói o que quer que seja, pelo coletivo que faz o que quer que seja. Então nós duas estamos aqui nesse podcast, alguém fez esse microfone.
alguém projetou esse microfone. Então, se por hipótese estivesse aqui Daniela e Camila sentadas aqui, pessoas trabalharam, algum marceneiro fez essa mesa, alguém fez aqui, sabe esse layout. Pessoas pensaram para a gente estar aqui, trabalharam para que a gente estivesse aqui. Então, ainda que estivéssemos Daniela e Camila, tem um coletivo de pessoas que trabalharam para que a gente estivesse aqui. E esse coletivo não é menos importante do que Daniela e Camila. É um coletivo muito importante. Se não tivesse essa água aqui filtrada e eu pudesse beber, essa entrevista ia ter que ser interrompida, porque ia ter uma hora que não é... Então, assim, o trabalho das pessoas todos é importante, né? A água que veio aqui, certamente o pessoal da engenharia lá da SEDAI aqui no Rio de Janeiro, né, fez com que essa água chegasse até aqui e um monte de gente trabalhou para que estivesse limpa. O caso é, o que eu vou dizer, né? Eu estou dando essa introdução toda para dizer que não acho que exista uma hierarquia de conhecimentos entre o trabalhador que não tem uma formação acadêmica e o trabalhador que tenha essa formação acadêmica. São trabalhos igualmente importantes e que igualmente precisam existir para o nosso bem-estar de todos. Então, todos trabalham para o bem-estar. Então, assim, não há na minha visão, né, eu sou uma advogada, e alguns conhecimentos a pessoa tem na vida. A pessoa não precisa fazer uma faculdade de direito para poder entender que ao ser contratado, para contratar alguém, ela precisa, né, anotar uma carteira de trabalho. Isso não precisa fazer uma faculdade de direito. Eu não preciso fazer uma faculdade de medicina para saber que se eu tiver uma febre, né, uma febrinha, eu vou tomar um antitérmico. Mas é claro que se eu tiver um problema assim, mais complexo, contratual inclusive, eu vou buscar um profissional que tenha essa formação. Se essa febre persistir, não é, e o antitérmico não der jeito, eu não vou fazer, enfim, eu vou no hospital procurar um médico, não é? E se precisar fazer uma cirurgia, eu quero alguém que esteja uma boa formação, que ganhe bem, que esteja tranquilo lá na hora de fazer. Então, assim, eu vim na ponte pensando justamente nisso, né? Quanta gente trabalhou lá para fazer essa ponte em Niterói, né? Inclusive, diz a lenda, eu não fiz essa pesquisa, né? Mas que muitos acidentes de trabalho aconteceram, né? E tinham muitos engenheiros e muitos trabalhadores, todos trabalhando com igualdade, vamos dizer assim, de importância. Mas o caso é que, se por um lado, não é, um pedreiro experiente sabe construir uma casa, talvez uma ponte ele sozinho não consiga construir, porque não tem essa formação, não é uma questão de hierarquia de conhecimento. É uma questão de formação e formação complexa, né? Para construir uma ponte em Niterói, certamente foi necessário um equipamento específico que foi desenvolvido por outros engenheiros que projetaram aquilo ali, que outros trabalhadores também fizeram para que tivessem fundações, né? O vão central é altíssimo. Enfim, todo um trabalho coletivo e que o conhecimento específico da engenharia teve o seu papel para que aquela ponte ficasse em pé. Que ela balançasse um pouquinho, seus engenheiros já me disseram também, para poder não cair tem que balançar um pouquinho. Então eu, quando tem que ficar parada na ponte por algum motivo, balança, eu já sei que balança, mas não cai. Então, por quê? Porque teve um coletivo de conhecimentos ali, e nesse coletivo de conhecimentos tem um conhecimento que é específico do engenheiro. Em alguns momentos a gente vai ver o conhecimento específico que é do médico, outros específico do advogado e assim por diante. Então, a questão não se trata de dizer que a contratação de uma pessoa com a nomenclatura de analista, não é, ela apenas desqualifica o profissional que é assim contratado porque o coloca em situação de inferioridade, porque não é isso, não. É por causa do respeito da especificidade, da formação que aquela pessoa tem naquele conhecimento. E até compreendo, assim, vamos supor que fosse assim um gestor de boa fé que resolvesse contratar como analista todos os profissionais liberais. Para se fazer um plano de cargos e salários, né, realmente é mais fácil. Mas nem sempre o que é, porque aí bota todo mundo, né, no analista 1, 2, 3, aí vai para outro, enfim. E nem sempre o mais fácil é o mais justo, sabe? Isso cria injustiças muito grandes, porque justamente isso. Primeiro, é um desrespeito à qualificação profissional de cada um daqueles que tem um conhecimento específico para desenvolver junto com outras pessoas, não é, o seu trabalho.
né? Se o engenheiro ele vai desenvolver aquelas atividades que estão lá previstas na normativa específica que os habilita como engenheiros, né? Que tipifica a profissão de engenheiro e que exige o estudo específico, o estudo acadêmico específico para desenvolver essa atividade, isso tem que ser respeitado. Então, isso é uma coisa, é um desrespeito. Segundo, que a gente vem percebendo que, assim, o objetivo bem claro disso, posso dizer aqui nesse podcast sem medo de errar, o objetivo claro é burlar a remuneração, o valor da remuneração, buscar pagar menos para aquele que é então chamado de analista do que aquele que é chamado de engenheiro. Agora, Camila, no direito do trabalho, né, a gente até conversava sobre isso durante essa semana, no direito do trabalho, a gente tem um princípio chamado princípio da primazia da realidade. Esse princípio ele não foi modificado pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe várias alterações, né? O conjunto, até preciso dizer que a reforma trabalhista aconteceu em 2017, final de 2016, 2017, 2018. Um conjunto de alterações normativas é que a gente chama a reforma trabalhista. O principal aconteceu em 2017 com alteração de quase 100 artigos da consolidação das leis do trabalho. Mas não só, a gente teve alterações em outras leis. Por exemplo, a gente teve alteração na Lei 6.019, que falava do trabalho temporário, terceirizado, e passamos a ter também aí 2 tipos de contratação diferentes. Enfim, tivemos outras alterações que não só da CLT, por isso eu prefiro falar num conjunto de alterações normativas que, da minha perspectiva, acho que da perspectiva de quem trabalha com as entidades sindicais, veio a precarizar bastante as relações de trabalho. E até, Camila, antes que algum ouvinte aí, né, o telespectador, não sei como é que fala no vídeo, né, vai dizer para nós, porque acabou com a contribuição sindical obrigatória. Mas olha, os sindicatos vinculados à CUT já faziam críticas bastante ácidas à contribuição sindical obrigatória, já colocava a contribuição sindical obrigatória como um defeito da nossa organização sindical, né? Um defeito institucional. E muitos até devolviam. Então, assim, na minha perspectiva, do que diz respeito ao direito coletivo, o fim da ultratividade causou para nós maiores problemas, maiores prejuízos e, assim, precarizou mais, tornou a vida bem mais difícil do que a falta da contribuição sindical obrigatória. Realmente, a ausência, né, a vedação da ultratividade, portanto, a impossibilidade de um acordo coletivo, uma convenção coletiva, permanecer-se eficaz para após do seu prazo de vigência, isso, na minha opinião, causou maior prejuízo aos trabalhadores e às trabalhadoras e para as entidades sindicais, maiores dificuldades na negociação do que propriamente o fim da contribuição sindical obrigatória. Mas é isso, voltando ao que a gente estava conversando, você tinha me perguntado... Do analista. Do analista, pois é, vou voltar para o analista. Pois é, vou voltar para o analista. Então, isso tudo para dizer que, em que pese seja contratado como analista, se a pessoa desenvolve efetivamente atividades que configuram o trabalho do engenheiro, pode ter o nome que for, que será analista. O que é esse princípio da primazia da realidade que continua lá em alguns dispositivos da CLT? Eu vou lembrar agora assim, do 456, do artigo 9 da CLT também, que imputa a nulidade de todas as contratações e atuações que busquem burlar a legislação trabalhista. Então, o nome é menos importante para o direito do trabalho do que é experienciado na relação efetiva do dia a dia. Então, assim, foi contratado como assistente de engenheiro. Mas é a pessoa que manda, é a pessoa que projeta. Não é assistente nada, está assistindo quem? Não tem nem ninguém assistindo, entendeu? É engenheiro. Foi contratado como analista, mas desenvolve as atividades tipificadas como atividades específicas de engenheiro. É engenheiro. Então, assim, não é interessante nem para a empresa fazer esse tipo de contratação, porque é um tipo de contratação muito frágil do ponto de vista jurídico e que a gente não encontra, assim, muitas divergências não, sabe, Camila? Com relação ao princípio da primazia da realidade. A dificuldade que pode acontecer é uma dificuldade de prova, mas os meios de prova também, olha, a pessoa pode ter documentos,
A pessoa pode provar por meio, né, do celular, que grava tudo, tira foto, tudo mais. A pessoa pode pedir uma perícia técnica também no judiciário, para que um perito venha, então, avaliar se aquelas atividades desenvolvidas se encaixavam naquilo que é tipificado como atividade, como atribuição dos engenheiros e das engenheiras. E isso tem uma importância muito grande, porque, veja bem, um profissional que não é habilitado para desenvolver determinada atividade e desenvolva, ele coloca todo mundo em risco. Exato. Não é? Se, enfim, todo mundo fica em risco. Tem risco do prédio desabar, tem risco da água não estar de boa qualidade, tem risco do som, né, da gente levar um choque, tem vários tipos de risco que acontecem com um trabalho mal feito ou feito por profissionais que não estão habilitados a isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é a diferença de remuneração. Então, assim, uma vez que a pessoa tenha sido contratada com o nome de analista, mas que as atividades que efetivamente ela desenvolva sejam atividades próprias do engenheiro ela será, desde que comprovado. Se for necessário ajuizamento de ação na Justiça do Trabalho, com a comprovação robusta da existência dessas atividades no dia a dia, a pessoa consegue, sim, ter êxito numa ação, sabe? Acho que é a grande chance da pessoa ter êxito numa ação com o reconhecimento do seu vínculo de emprego como profissional da engenharia. E aí conquistar com isso o direito a diferenças salariais. Então, assim, não é uma contratação, viu? Agora mando assim um recado bem para os empregadores, segura para o empregador, sabe? Ele está ali acumulando um passivo trabalhista, seguramente, porque o princípio da primazia da realidade ainda é um princípio relevante para o direito do trabalho, constitutivo do direito do trabalho, junto com outros, né? Que é a irredutibilidade salarial, por exemplo. São princípios importantes para o direito do trabalho. Então, assim, mesmo para o empregador, não é seguro contratar alguém como analista. Agora, a legislação, por outro lado, que nós temos hoje, ela não veda essa contratação por analista, mas ela diz o seguinte, olha, essas atribuições aqui são de engenheiro. Então, não adianta botar outro nome, são próprias da engenharia. Agora, o projeto de lei e o debate público sobre isso é muito importante. E até assim, como advogada, até agradeço aos engenheiros, porque é importante até para os demais profissionais liberais. Também os advogados estão sendo contratados como analistas. Também outros jornalistas são contratados como analistas. Então, coloca todo mundo no mesmo bolo, como se fosse um tipo de conhecimento semelhante que não é. Só pelo fato de serem profissionais liberais. Então, é um debate público muito importante, não só para os engenheiros. A Ficenge vem desenvolvendo esse debate com maestria e, assim, com o mérito de não trazer só a questão corporativa, que isso não é só uma questão corporativa própria e de importância só para engenheiros e engenheiras. É para a sociedade como um todo, porque a gente precisa de profissionais qualificados para o desenvolvimento de diversos, enfim, serviços e estruturais mesmo, para o desenvolvimento nosso como país, e precisamos de segurança para isso, e de gente competente para isso, qualificada e habilitada para isso, e que tenha respeitado aí essa sua qualificação profissional. Repito, não entendendo que os conhecimentos sejam hierarquicamente, entendeu? Diferentes, mas é isso, são diferentes conhecimentos, sem hierarquia, mas com especificidades que precisam ser respeitadas. Perfeito. Então, se você é engenheiro e engenheira, é contratado como analista, procure o seu sindicato. No site da Ficenge, www.ficenge.org.br, você pode procurar os contatos de cada sindicato no seu estado e também pode encontrar o abaixo-assinado Engenheiro Sim, Analista Não, para que o projeto de lei avance no Congresso Nacional. E Dani, a gente tem acompanhado um debate de grande repercussão no país, que é o fim da jornada 6x1. De que modo essa luta afeta a engenharia? Então, muitas grandes empresas já não adotam essa jornada 6x1. O que é a jornada 6x1? Que é o que a gente tem hoje na Constituição. A Constituição de 88, eu tenho 55 anos, então eu vi a Constituição de 88 sendo construída. Mas muita gente já nasceu ao tempo da Constituição de 88. Então, acha que 8 horas diárias
e 44 semanais já nasceram já com a vida da pessoa, mas não era assim. A gente tinha um limite de jornada anterior que era de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Então era 6 por 1, mas o sábado todo trabalhado, vamos dizer assim, né? E aí a gente foi conquistando uma redução dessa jornada para 44 horas semanais. Muitas empresas de engenharia não têm atividade sábado. Né? Muitas, é claro, existe aí profissionais que trabalham em regime de turno ininterrupto de revezamento. A gente tem assim um tempo de trabalho menor para esse tipo de trabalho que é mais penoso, né? De 6 horas o limite. Mas esse regime de 6 por 1 já não é adotado por algumas grandes empresas. Por quê? Porque a gente tem outras formas de trabalhar e a pandemia escancarou essas outras formas de trabalhar para aqueles que tiveram oportunidade de trabalhar por meio remoto, não é? Porque as novas tecnologias, elas são, né, enfim, têm seus problemas, mas tem seus benefícios também, não é? A gente usa aí, eu lembro sempre Milton Santos, né, para uma outra globalização. A globalização, vista do lado de cá, ela pode também trazer benefícios até para questões existenciais, né? Que também tem muita relevância para a vida. A vida não é só trabalho. E existem estudos aí demonstrando que para a produtividade, essa jornada 6 por 1 não é necessariamente a melhor. Justamente porque as pessoas não necessariamente têm o mesmo entusiasmo de trabalhar, né? Nesse tipo de jornada que é muito limitadora de outras capacidades que a pessoa tenha. Até tiram o tempo da sua própria qualificação, da sua atualização, né, nesse tempo da jornada 6 por 1. Então, assim, isso vem sendo pensado no mundo todo e, assim, aqui muito, né, encabeçado pela deputada Erika Hilton, uma pessoa que eu tenho imensa admiração. E em boa hora esse debate foi aberto, né? E eu espero que tenha consequências, sim, e tenho visto assim em diversos fóruns diferentes, com pessoas assim, tanto mais progressistas quanto conservadoras, né? Reconhecendo que é um debate que precisa acontecer para a gente melhorar enquanto sociedade, para a gente ter assim um patamar civilizatório melhor, né, para todos nós. Perfeito. Você falou de novas tecnologias. A gente tem avançado cada vez mais, tanto na uberização do trabalho, na inteligência artificial, que significa uma substituição da mão de obra, um desemprego estrutural e uma substituição também do pensamento. Como que a gente faz para garantir uma estabilidade de emprego nas negociações coletivas, por exemplo, no mundo do trabalho? Então, tem um dispositivo constitucional que a gente esquece que ele existe às vezes, mas que precisa ser muito lembrado e a gente para botar pendurado na geladeira, botar lá, que no artigo 7º também, que é a proteção em face da automação. Então, assim, está lá escrito desde 88, é que a gente esquece que ele existe, mas existe esse dispositivo constitucional que a gente precisa lembrar, né? E a gente tem lembrado nas negociações coletivas, aqui na experiência do Senge Rio e muitas experiências aqui da Ficenge, a gente lembra que a gente precisa concretizar esse dispositivo constitucional e a gente muitas vezes consegue por meio de negociação coletiva, né? Então, em alguns acordos e convenções coletivas de trabalho, a gente conquista sim, né? Consegue negociar lá cláusulas que venham fazendo previsões de transferência de tecnologia, de tempo para a formação das pessoas nessas novas tecnologias, né, de proteção para aqueles que já estão prestes a se aposentar, uma cláusula muito comum, né, pessoas que já tiveram formações, né, de outras gerações. Enfim, por meio da negociação coletiva é possível dialogar e partindo, né, daquilo que já foi um reconhecimento do Constituinte de 88, né, da proteção em face da automação. Esse é um debate importante que a gente precisa ter sempre nos sindicatos, né, ter em vista que a gente precisa pensar até meios, né, em cada uma das empresas de trabalhar a formação das pessoas que né, não nasceram, vamos dizer, com essa tecnologia, né, com novas tecnologias que sejam para auxiliar as pessoas e não para trazer um acúmulo de trabalho e maior desemprego,
mas de que maneira essa tecnologia pode beneficiar a todos. E a gente viu no último governo uma desestruturação da engenharia nacional, o que desorganizou também o mundo do trabalho, colocando poucos engenheiros em locais de trabalho. Poucos engenheiros podem se organizar no sindicato? Como eles fazem para a negociação coletiva? Então, a gente não tem assim uma diferença entre a quantidade de engenheiros existentes numa empresa para a organização sindical. Até a nossa organização sindical brasileira, né, um sindicato estadual como o Sindicato Estadual dos Engenheiros no Rio de Janeiro, representa todos os engenheiros e engenheiras que sejam trabalhadores no estado do Rio de Janeiro. Menos Volta Redonda, que tem um sindicato próprio e que também representa todos os engenheiros e engenheiras que trabalham no município de Volta Redonda. E assim por diante, né? No Brasil todo, se a gente for ver aí, todos os CENs representam engenheiros e engenheiras dentro de uma delimitação territorial. Mas não tem uma diferença dessa representação se a empresa for grande, uma transnacional, ou se for com um pequeno escritório de engenharia, né? A gente até conversava um pouco antes, na pandemia, nós tivemos muito aqui na experiência do SENS de Rio, né, com Paulo Granja, né, na época a Débora Gerson, que também era assessora de negociações, trabalhava conosco, de pedidos de negociação por pequenos empregadores de empresas de engenharia, pequenos escritórios de engenharia, de consultoria, bem pequenos, assim, contratando 2, 3 engenheiros, né, buscando manter o emprego desses engenheiros na época da pandemia. E, assim, a iniciativa, para nossa surpresa, às vezes, era do empregador e não dos empregados. Então, para nós, foi uma experiência bastante diferente. Então, em que pese a iniciativa ter sido do empregador, nós, enquanto sindicato, né, como é que era a nossa atuação? Primeiro, explicar para essa pessoa que nós éramos representação de empregados ou representação de trabalhadores lato sensu, porque nós também fazemos a representação e trabalhamos a representação de trabalhadores que são considerados autônomos e que às vezes têm uma dependência, inclusive econômica, que essa autonomia ela termina sendo uma autonomia imaginária, né? Uma autonomia que não se efetiva, né? Mas aqueles que são contratados algumas vezes como pessoa jurídica. Então, a gente também busca aí trabalhar com as questões trazidas por esse grupo. Então, o que a gente explicava para esses pequenos empregadores, olha, nós, enquanto sindicato de trabalhadores e trabalhadoras, nós temos uma atuação parcial na defesa de direitos e interesses de trabalhadores e trabalhadoras. E aí a gente entrava em contato com os empregados para poder conversar sobre a situação daquela empresa, sobre como é que a gente poderia, na nossa atuação, auxiliá-los, né? Complementar esse diálogo, participar desse diálogo, de modo a trazer alguma garantia de direitos naquele tempo, naquele período excepcional. Mas foram muitos mesmo que nos procuraram, viu? Uma situação bastante excepcional. Agora, estou citando essa situação excepcional para poder mostrar como é que os sindicatos atuam, mesmo quando as empresas são pequenas, né? Então, é possível conversar conosco. Essa conversa ela não precisa ser uma conversa divulgada para os empregadores, uma conversa pública, né? Sobretudo aqui no jurídico, e também com os dirigentes sindicais, ela é uma conversa sigilosa. A gente vai ouvir e vai trazer as possibilidades de atuação. Pode ser uma atuação do sindicato sozinho, pode ser uma atuação de diálogo, pode ser uma atuação com instituições que sejam complementares ao trabalho do sindicato, Ministério do Trabalho, Emprego, Ministério Público do Trabalho, pode ser por meio da fiscalização, né, da atuação da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, os auditores fiscais do trabalho, ou pode ser por meio da judicialização, quando esse diálogo não chega a um bom termo, é possível judicializar. Mas isso tudo sempre de maneira dialogada, né? Não se ajuiza uma ação coletiva, por exemplo, sem antes fazer uma assembleia, para que todos possam participar e trazer o que acontece efetivamente no mundo do trabalho. Não é? Até os advogados de a gente estuda direito na faculdade, mas quem entende do que acontece lá no ambiente de trabalho, o detalhamento daquilo que efetivamente acontece, é desrespeitado, quais são as reivindicações que se querem, né, para poder ter um ambiente de trabalho menor e mais produtivo até. Quem sabe disso é quem trabalha naquele lugar. Isso. Então, lembrem-se, procurem o sindicato, mesmo que a denúncia seja de forma anônima.
E Daniele, a gente sabe que é muito comum na engenharia a contratação via PJ. Quais são os direitos desses profissionais? Então, de novo, é importante que a gente tenha em mente o princípio da primazia da realidade, que orienta o intérprete no direito do trabalho. Então, assim, a pessoa é contratada como PJ, mas se na atividade dela, no cotidiano, no dia a dia, o que existe é uma relação subordinada, ou seja, é uma pessoa que recebe ordens. Eu sei que quanto mais qualificada a pessoa é, essas ordens elas ficam mais rarefeitas. Mas assim, se tem metas, projetos, né, talvez essa pessoa não seja um autônomo de verdade, sabe? Talvez essa contratação ela seja assim fraudulenta, para mascarar a existência de um efetivo contrato de emprego. Então, se essa contratação ela for fraudulenta, é possível, mais uma vez, atuar com o diálogo, com a denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, que, por meio de seus auditores fiscais, vai lá fazer essa fiscalização, autuar e multar a empresa, se for o caso, por meio do trabalho também complementar do Ministério Público do Trabalho, ou ajuizamento de ação para aplicação aí do artigo 9º da CLT, tornando nula essa fraude e buscando o pagamento das parcelas trabalhistas, né, que deixaram de ser pagas por causa de uma formalização por meio de PJ de modo fraudulento. Então, isso é uma coisa. Quando é uma fraude, essa contratação, princípio da primazia da realidade. Ah, como é que eu sei que é fraudulenta? Você vai perceber se no seu dia a dia você precisa se reportar a alguém, não é? Você está trabalhando, exclusividade não é um elemento do contrato de emprego não, viu, Camila? A pessoa trabalhar para vários lugares não descaracteriza a existência de vínculo de emprego. Isso não é importante para o direito do trabalho. Para o direito do trabalho, o importante para que exista efetivamente um contrato de emprego, veja lá o contrato, o nome que tiver, será contrato de emprego se for importante a pessoa física, se ela não puder ser substituída, sabe? Em vez de vir a Daniele, vem uma outra pessoa lá do meu escritório. Ok, entendeu? Porque é uma pessoa jurídica que está sendo contratada, não tem problema nenhum. Mas se assim, em vez de vir a Simone trabalhar, né? Vier outra pessoa e ela não der satisfação, com isso ela levar uma bronca ou ter uma advertência, não é? A exigência for de pessoalidade. Essa exigência de pessoalidade com relação a quem trabalha é um dos elementos configuradores da relação de emprego. Não é? A previsão de repetitividade. Então, assim, a pessoa não precisa ir todo dia no estabelecimento do empregador, até porque existem trabalhos que são trabalhos remotos, é possível isso, não é? Mas uma repetitividade daquela atividade em benefício daquela outra pessoa física ou jurídica. Isso também é um elemento que configura o vínculo de emprego. O trabalho ser oneroso, então a pessoa trabalha e por causa disso recebe uma remuneração. Isso também configura a existência de um vínculo de emprego. E o que a gente chama de subordinação jurídica, que é assim, você recebe ordens e deve satisfação a alguém, ainda que essas ordens não sejam ordens diretas, sejam ordens assim estruturais, né? Sejam questões assim de meta, de tarefas, de projetos. Então, esses elementos todos juntos, eles caracterizam o vínculo de emprego. Estão no artigo 2º e 3º da CLT. E configuram o vínculo de emprego, seja lá que nome que a pessoa der a essa contratação. Então, estou contratando por meio da cooperativa. Mas esses elementos estão todos juntos? Princípio da primazia da realidade. A gente vai afastar o que é essa dissimulação para poder reconhecer, buscar o reconhecimento desse vínculo de emprego no judiciário. É claro que precisa de prova. Sim. Sabe? A pessoa precisa de prova. Então, a pessoa que está numa situação de contratação fraudulenta precisa se preocupar em documentar o seu trabalho. E documentar por qualquer meio de prova. Artigo 456 da CLT. Aí são os colegas, né, que podem ser solidários, podem ser testemunhas, por meio do celular que grava e tira foto, documentação que tenha, enfim, a própria perícia também que é possível dentro do judiciário, sabe, por outros meios. Agora, se for um verdadeiro PJ, se for um trabalhador verdadeiramente autônomo, que trabalha para si, que tem bastante autonomia para decidir a sua forma de trabalhar, os horários de trabalho, essa pessoa não tem direitos assegurados pela CLT. Então, assim, essa pessoa não tem assegurado pela legislação direito a férias, não tem direito a 13º,
não têm, enfim, direito à limitação de jornada, como os trabalhadores que estão ali com o seu contrato regulamentado pela CLT têm, não é? Mas tem direito previdenciário. Então, a pessoa precisa ficar atenta, porque também a gente só lembra da Previdência quando a gente fica doente, ou então quando a gente passa dos 50, tipo, a gente lembra, nossa, e agora? Aí a gente, mas assim, que eu falo para os jovenzinhos, que é assim, muito importante a gente saber que a gente é humano e que a gente tem vulnerabilidades. Então, assim, tomara que não aconteça com ninguém aí dos ouvintes, nada, enfim. Mas pode acontecer, da gente ter um acidente. Na verdade, é um milagre que não aconteça nada com a gente, né? E assim, não acontece nada com a gente, classe média, que a gente frequenta determinados lugares e não outros, né? Mas para algumas pessoas, o acidente, né? A tragédia que é o cotidiano. Então, assim, a pessoa precisa pensar, né, na vida dela, onde ela, né, o que ela faz, e o imponderável, na verdade, né? A gente não está no controle de tudo. Então, assim, cuidar da contribuição previdenciária é muito importante para esses trabalhadores que trabalham de forma autônoma, verdadeiramente autônoma. Aqueles que trabalham com fraude também precisam cuidar das questões previdenciárias, mas aí podem discutir, podem trazer para instituições que atuam de forma complementar, inclusive cobrar no judiciário o reconhecimento do seu vínculo de emprego, para, além dos direitos previdenciários, ter também direito às parcelas trabalhistas, ao que é assegurado para quem está regulamentado pela CLT. Perfeito. E você mencionou aqui o trabalho remoto. Por um lado, ele facilitou a vida de algumas pessoas e, por outro lado, representou também uma terceirização das condições de trabalho. E aí, quem fica responsável pelo gasto com energia, equipamento de trabalho e até mesmo as doenças de trabalho? Então, Camila, se a gente for fazer uma busca assim, na legislação, diz que isso tem que ser negociado, né? Que o empregador vai pagar de acordo com aquilo que for combinado, pode ser pago uma ajuda de custo, para que os empregados, então, tenham montem em casa, né, o que seria um escritório, algum espaço para poder trabalhar em prol da empresa. E em alguns acordos e convenções coletivas de trabalho, se a gente fizer pesquisa lá na página do Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma página que consulta aos instrumentos normativos, e a gente consegue consultar por cláusula, colocando lá os períodos. Vocês vão encontrar muitas cláusulas que vêm regulamentando a forma de remuneração dos equipamentos necessários para esse trabalho remoto. Muitas mesmo, e bem diferentes, sabe? Desde fornecimento do equipamento, com a sua respectiva manutenção, até com uma ajuda de custo, que aí o empregado se responsabiliza, né, pela compra do equipamento e vai comprar. Agora, um grande problema, Camila, que aí eu realmente preciso de maior reflexão, porque eu mesma não sei como resolver, acho que só dialogando a cada caso, em cada empresa, é a questão da fiscalização do trabalho, sabe? Porque a saúde do empregado não é só problema do empregado, é problema de todo mundo e é responsabilidade do empregador. Também está lá no artigo 7º da Constituição. Lá na Constituição diz que cabe ao empregador, entendeu? Proteger os empregados dos riscos da atividade econômica. E como é que faz isso se a pessoa está no ambiente de casa? Sabe? Às vezes é complexo, porque também não pode o fiscal entrar a qualquer momento na residência da pessoa para fazer essa fiscalização. Então, na verdade, o trabalhador precisa, né, de assumir uma série de compromissos, né? Se eu prometo que vou usar essa cadeira, eu prometo que vou usar o computador na altura e tal, para poder ter o respeito ao seu próprio corpo, as limitações do seu próprio corpo, né? E não trabalhar para além daquilo que é permitido pelo seu corpo para proteger a sua saúde. Por outro lado, também o empregado precisa ter o cuidado assim, de levar a sério os avisos do seu corpo. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum, e já li algumas pesquisas nesse sentido, assim, buscando lá no site da CAPES, as teses de doutorado, sabe? Que também ficam públicas, de que pessoas que trabalham em home office, muito comumente, pulam o horário de refeição, por exemplo. Muito comumente. Então, estão lá trabalhando, ou então fazem as refeições ali junto com... É difícil para o empregador fiscalizar isso, mas o empregado precisa ficar atento também a esse tipo de
de conduta, como é que resolve isso, se é que o empregador dá tempo para fazer as atividades sem que, né, de modo que esses horários de repouso, que não é só alimentação e repouso, a pessoa precisa parar, sejam respeitados. Né? Também as coisas da casa, né? Os empregados ficam às vezes tensos porque as coisas da casa acabam aparecendo nas telas. Algumas empresas recomendam que as telas sejam fechadas, para que justamente não haja esse ruído entre a vida privada do empregado. Né? A gente tem alguns julgados também, Camila, vedando as empresas de colocarem, por exemplo, né, seria um vídeo, uma câmera de frente para o trabalhador. Né? Já tiveram essa ideia, imagina. A gente pensa que não vai ter ideia, né? Alguma empresa teve uma brilhante ideia de botar a câmera voltada para o trabalhador para poder vigiar se a pessoa está trabalhando. Isso foi considerado muito invasivo. Então, na verdade, a gente vai aprendendo, não é, com aquilo que vai sendo publicizado, no meu caso, né, por meio dos julgados, mas também pelo aquilo que é trazido para os sindicatos, né, para a gente poder trabalhar nas negociações coletivas e trazer cláusulas que venham detalhando aquilo que é problemático em determinadas empresas e pode não ser na outra. Então, assim, estou te contando um problema que aconteceu numa empresa, botou uma câmera na frente. Nem todas as empresas fizeram isso, não era um problema que merecesse, vamos dizer, talvez uma previsão legal. Seria uma previsão legal mais genérica, mas é um problema que foi levado ao judiciário. A gente podia ter uma cláusula de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, trazendo aí limites e possibilidades dessa fiscalização do trabalho na residência do empregado. Né? E, por outro lado, meios de se fazer essa fiscalização. Né? Lembrando que a gente tem aí, periodicamente, também os exames médicos, né, que precisam ser respeitados, os exames periódicos, né, para poder cuidar justamente dos limites do corpo. O empregado saber, a empregada saber se sua saúde vai bem, se está tudo, enfim, se o trabalho, se as suas atividades não estão adoecendo. Perfeito, Dani. Inclusive do ponto de vista psíquico. Na saúde mental, que é um debate mental, cada vez claro. mais... As CIPAs não são mais só comissões internas de prevenção de acidente, é prevenção de acidente e assédio também, né? Então, vamos falar sobre isso, aproveitar para falar sobre isso. Estão cuidando também de questões extra-patrimoniais, assim, não são tão concretas, né? Mas também de questões psíquicas, morais, que são levadas em conta e a gente tem mais essa institucionalidade para nos auxiliar nessa fiscalização. E machismo, racismo e outras formas de opressão entram como assédio moral, Dani? Entram como assédio moral, além de serem crimes, né? Porque racismo e homofobia são crimes. Além de serem crimes, permanecem, sim, né, mantendo aí a responsabilidade. Além da criminal, responsabilidade civil, responsabilidade trabalhista. Tá, e aí a pessoa tem que provar também, porque a maior dificuldade nos casos de assédio moral é a reunião de provas, né? Continua sendo uma dificuldade, mas assim, na medida em que o debate público avança, as pessoas vão conseguindo, às vezes, maior solidariedade daqueles que presenciam. Porque assim, o problema do assédio moral, do assédio sexual, é a testemunha. Quem é o testemunho? De quem é o testemunho? Quem é que vai lá contar do que acontecia com um colega? Não é? E o outro também, às vezes, tem medo, né, de perder o emprego, de sofrer o mesmo tipo de assédio. Então, assim, tem muita dificuldade. Agora, as pessoas têm usado o celular como um aliado, sabe? É uma tecnologia simples e que faz gravações e que filma e tudo mais. Não é? O CNJ publicou protocolos importantes, sabe? Protocolos de julgamento de gênero. Publicou agora há pouco tempo, né? Eu preciso estudar melhor, viu, Camila? O protocolo, agora em novembro, para julgamentos, né, que envolvam questões raciais. Então, isso é muito importante. Isso é fruto, veja bem, em que pese a dificuldade das pessoas comprovarem individualmente, muitas vezes, né, nas ações judiciais, nas alegações, você veja que esse debate foi tão importante que instituições como o CNJ perceberam essa importância, né, e organizaram, né, enfim, esses protocolos para poder contribuir na formação dos julgadores, né, para influenciar no olhar de quem julga. E isso é fundamental, porque aí a gente leva isso também para as universidades, para poder, enfim, trabalhar o sentimento e o olhar
daquele que está estudando aquela disciplina, que vai ter uma outra leitura. Não é? A leitura da legislação, ela vai mudar no tempo de acordo com o intérprete, daquilo que a gente está, enfim, vivenciando, das demandas que são mais do que urgentes que sejam enfrentadas. Então, assim, muito boa hora, já acho até atrasado, a gente tem esses protocolos, né? Portanto, a gente tem já a institucionalização de instrumentos que a gente consegue, de maneira até coletiva, atuar. Agora, em que pese ainda termos dificuldades do ponto de vista individual com relação à questão da prova. Né? Mas lembrando, as pessoas precisam levar bastante a sério assim, o diagnóstico médico, não é? Por que está sentindo aquele pressão, enfim, de onde vem aquilo. Isso tem sido levado mais a sério, tem sido mais considerado. Não é? Foi-se o tempo daquelas pessoas que achavam que fazer terapia, coisa que gente que não tem o que fazer, isso não existe mais, né? Já passamos por esse momento, já acabou. Então a gente conseguiu conquistar, pelo menos nos grandes centros, não é? Com pessoas de classe média, né? A gente conseguiu conquistar uma visão de que as questões psíquicas devem ser consideradas e, enfim, e são relevantes, né? Temos que caminhar muito ainda, é um país bastante desigual, né, Camila? Então, não dá para a gente generalizar a fala que a gente faz aqui, não é isso? Com um recorte de gênero, raça e de classe, né? Bastante que aparece em tudo que a gente faz. A gente precisa de uma visão interseccional, né? Verdade. Mas eu queria lembrar para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, que no site da Ficenge nós temos cartilhas sobre os principais direitos que também abrangem gênero e raça, principalmente a partir do coletivo de mulheres da Ficenge. E também temos os quadrinhos da engenheira Eugênia, que abordam situações sobre assédio moral, sexual e direitos trabalhistas. Então acesse www.ficenge.org.br. Chegou a hora agora do nosso quadro Engenharia Também é Cultura. E nós vamos indicar aqui o filme Pureza, com a atriz Dira Paz, que conta a história das condições de trabalho e criminalização no campo. E também indicamos o livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, de Wendy Brown. E você, Dani, o que você indica? Então, eu vou indicar a leitura dos quadrinhos da Eugênia. A gente precisa ler, porque são quadrinhos que a Camila está aqui, né? Constrói esses quadrinhos, mas com aquilo que é ouvido das engenheiras. E é isso que eu acho grande riqueza, sabe, desse trabalho, Camila. E, assim, traz de uma forma lúdica questões que são muito importantes e que são concretamente trazidas e vivenciadas por vocês, pelas engenheiras e os engenheiros. É um projeto que foi premiado pelo Judiciário, não foi isso, Camila? Então, assim, eu recomendo como primeiríssima dica cultural para os engenheiros e as engenheiras conhecer os quadrinhos. É assim, obrigação. Tem que conhecer os quadrinhos e ler as histórias e trazer histórias, né, Camila, para poder isso, inspirar. Tragam histórias. Para poder inspirar. Eu vou também indicar uma peça que eu assisti esse fim de semana, que chama O Grande Acordo Internacional do Tio Patinhas, que é uma peça do Augusto Boal, que foi atualizada pelo Julian Boal, um grupo de teatro muito talentoso, que se apresentou aqui no Sesc, que deve rodar o país aí pelos Sescs, eu estou imaginando, né? Mas que vai trazer assim, críticas ao capitalismo. E é muito divertida também, né? Isso é importante. Eu levei minha filha de 5 anos para assistir, ela gostou dessa. Eu acho que vale super a pena. Um outro programa também que eu gosto de indicar é o Planetário do Rio de Janeiro, sabe? Pra gente se dar conta, sabe? De que a gente está num planeta, todos juntos aqui numa jornada, sabe? Que é muito maluco a gente pensar do quanto a gente contribui às vezes, ou do quanto a gente fica inerte para diferenças brutais assim, econômicas no nosso país e no mundo, não é? A gente se dá conta da responsabilidade que é cuidar dessa nossa grande casa, que é o planeta Terra. Então, assim, eu penso que uma visita ao planetário é sempre muito bacana para a gente poder dimensionar a nossa existência. Perfeito. Obrigada, Dani. Estamos chegando ao final do nosso EngeCast, que é o podcast da engenharia. E ele é gravado aqui no Estúdio Camarada, que é uma iniciativa da Ficenge, junto com o Senge Rio, que tem patrocínio da Mútua.
Daniele, quero passar para suas considerações finais, para você dizer, mandar um recado para os trabalhadores e para as trabalhadoras e falar o que você quiser. Gente, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com vocês. Se tiverem alguma questão que vocês queiram trazer também para a gente aqui na Ficenge, tragam. Acho que podem ser respondidas por outros meios também. A Ficenge tem vários canais de comunicação. E, assim, é muito importante que a gente traga para as entidades sindicais, né, e que as entidades sindicais tragam para a Ficenge, ou que vocês próprios tragam para a Ficenge, né, o que acontece aí no ambiente de trabalho. Não só os problemas, acho que muitos problemas, para que a gente possa trabalhar e conversar sobre soluções, né? Sobre formas de ajudar aí a melhorar as condições, mas também sobre experiências positivas que a gente possa reproduzir aí para outros, não é? Que não estejam, enfim, que não tenham enxergado essas soluções positivas por alguma razão. Então, o sindicato é um lugar que vocês devem frequentar, é um lugar, uma instituição ainda que tem essa função institucional importantíssima, que é a luta por direitos, né, mas que só funciona e, na verdade, efetivamente só atua se tiver participação de todos e todas. O sindicato é as pessoas, na verdade. Eu sei que está errado aqui no português, mas é para poder enfatizar mesmo que não existe entidade sindical se não existir as pessoas que fazem parte dessa entidade sindical. Não tem uma separação assim, sabe? É como se fosse um clube. Não, o sindicato não é clube. É um lugar que só funciona se você estiver aqui. Muito obrigada, Daniele, pela sua participação e pela sua contribuição, que sempre é muito rica. Obrigada. E para você que nos assistiu e nos ouviu até agora, se você gostou desse episódio, envie para os seus amigos, amigas e amigas e compartilhe muito. E também quero reforçar o que a Daniele disse. Se você tem alguma sugestão, ideia, colaboração, nos envie nas nossas redes sociais, @Ficenge Federação, e divulgue nosso ENGECast. Muito obrigada e até o próximo episódio.